Independência do Banco Central, por que é importante falarmos sobre isso? Recentemente, esse assunto voltou a ficar em alta aí, justamente porque o presidente Lula falou que a independência do Banco Central era bobagem. Então aqui eu vou trazer o porquê não é bobagem e por que a independência do Banco Central é muito importante e como esse tema é tratado em outros países desenvolvidos. Se você não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Aqui eu falo sobre investimentos, finanças, economia e se você gosta desse conteúdo, já considere aí se inscrever no meu canal. Antes de mais nada, você precisa saber o que é o Banco Central e para que ele serve, tá? O Banco Central ele foi fundado aí com o objetivo de ser o banco dos bancos. E além disso, ele também tem outras funções, não só essa. Se nós entrarmos aí no site do Banco Central, a gente consegue ver que a missão do Banco Central é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Além disso, o Banco Central ele é responsável também por fiscalizar todas as instituições financeiras aqui no Brasil. Ele também que é o responsável pela emissão de papel moeda, ou seja, a emissão de dinheiro aqui no país, né? Ele também é o responsável por executar a política cambial e, é claro, é o responsável por executar a política monetária aqui no país. O que significa um banco central independente? Primeiro eu vou falar como acontecia lá atrás para vocês conseguirem entender como acontece hoje. Antes, a cada novo executivo que entrava, ou seja, a cada novo presidente que entrava, um presidente do Banco Central e seus diretores era anunciado por parte desse novo presidente eleito. Então, a cada 4 anos, nós tínhamos aí um novo presidente do Banco Central, se assim o novo presidente eleito desejasse, tá? Além disso, esse presidente do Banco Central, ele poderia ser demitido a qualquer momento, porque o presidente do Banco Central e o próprio Banco Central, ele ficava abaixo do Ministério da Economia. Então, um grande receio que acontecia de forma recorrente é que o Banco Central, ele fosse utilizado como um dos braços do próprio executivo, ou seja, como um dos braços do próprio presidente, justamente para tomar as decisões aí de acordo com as decisões do governo e não necessariamente de acordo com as melhores decisões econômicas para o país. Isso, inclusive, já aconteceu lá no ano de 2012, onde a gente viu que a taxa de juros ela foi puxada muito forte para baixo pelo Banco Central, mas não porque o país estava necessitando disso, né? Não porque a economia precisava ou estava aceitando uma taxa de juros mais baixa, e sim para fins políticos, né? Para expansão econômica. Porém, é claro que a consequência que a gente viu acontecer foi uma inflação muito alta, enquanto todo mundo, né, a nível global, nenhum país estava passando por problemas inflacionários, o Brasil estava vivendo uma crise inflacionária justamente por conta dessa taxa de juros que foi baixada em um momento que não era oportuno. Bom, desde 2021 foi assinada uma lei onde o Banco Central ele iria se tornar independente, ele iria ter autonomia. Nesse caso, o Banco Central ele para de ser uma autarquia abaixo, né, do Ministério da Fazenda ou Ministério da Economia e ele passa a ser uma autarquia independente, ou seja, o presidente do Banco Central ele também não pode agora mais ser demitido. Ele pode sim ser exonerado se ele ferir com alguma lei, mas ele não pode simplesmente ser demitido, como poderia acontecer anteriormente, e ele também não vai ser indicado logo que entrar um novo presidente. Então é exatamente isso que foi criticado, porque o presidente então eleito Lula, ele gostaria possivelmente de indicar um presidente para o Banco Central, porém o mandato ali do Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, não acabou. O mandato dele então vai até 2024 e aí sim o presidente em 2024 poderá indicar um novo presidente para o Banco Central. É bastante interessante nós fazermos uma comparação. Então, vamos comparar como que funcionam os bancos centrais dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, eles têm bancos centrais independentes, ou seja, esses bancos centrais não respondem diretamente ao presidente ou ao governo. Eles têm autonomia para as suas decisões. Inclusive, nós podemos comparar aí com o Banco Central dos Estados Unidos, que é o Federal Reserve,
o Fed. Ele aí foi fundado em 1913, então nós temos mais de 100 anos desde a sua fundação, e desde a sua fundação ele sempre foi independente. Mas por que o Banco Central ele não pode ser utilizado para fazer as vontades do governo? Justamente porque nem sempre as vontades do governo ou aquelas promessas que foram feitas em campanha, elas podem ser realizadas da forma que foram prometidas, né? Justamente por quê? Porque nós temos aí o risco fiscal, ou seja, um país gastando muito mais do que arrecadando, e o Banco Central ele não deve estar aí disponível para imprimir papel moeda, para imprimir dinheiro, conforme decisão do governo, do Tesouro Nacional, né? Então o Banco Central ele não deve ser um mero emissor aí do Tesouro, né? O Tesouro ele vai fazer o quê? Ele vai, de fato, gastar, só que o Banco Central, que é o responsável por emitir o papel moeda, ele não deve ser um objeto, né, de utilização do Tesouro para imprimir dinheiro, porque justamente uma das consequências que nós temos da impressão de dinheiro desenfreada é a inflação, o aumento generalizado dos preços e a redução do poder de compra da população. E sempre quem é mais impactado quando a gente tem esse cenário são as pessoas de menor renda. Outro ponto que também é bem relevante nós mencionarmos aqui é quanto à condução da política monetária. Então hoje o Banco Central ele tem essa autonomia para conduzir a política monetária de acordo com a necessidade econômica de um país, né? Justamente para conter a inflação se essa estiver descontrolada. Então qual que é a grande questão aqui? Existem certos políticos, existem certos economistas que acreditam que a política monetária ela deve ser utilizada para fomentar a economia de um país. Isso significa que essas pessoas acreditam que o crédito ele deve ser dado livremente à população, né, às pessoas ou empresas, e a taxa de juros ela deve ser muito baixa justamente para fomentar essa economia. Acontece que essas estratégias, se utilizadas da forma errada em um momento inoportuno, elas vão causar o efeito inverso do desejado. Exatamente porque a conjuntura dessas políticas econômicas e política monetária causam um efeito inverso, né? Elas vão causar justamente a inflação. Vale lembrar também que um país com uma taxa de juros muito baixa, quando não se tem uma inflação sob controle, causa justamente o quê? A incerteza sobre esse país, e também o gasto desenfreado causa uma incerteza fiscal muito forte sobre esse país e, consequentemente, vai causar a fuga do capital estrangeiro. E, novamente, quando nós temos mais dólar saindo do que entrando, nós vemos o nosso real se desvalorizar frente ao dólar. Então, consequentemente, nós vamos ver o dólar valorizado frente ao real, e isso também vai gerar aí um aumento de preço. Então, na economia, tudo faz parte de um ciclo, né? Todas essas decisões, elas estão interligadas. Então, por vezes, quando é tomado alguma decisão errônea, ela vai acarretar em consequências. Da mesma forma que nós podemos citar uma decisão que foi errada, tomada lá em 2020, onde foi reduzido demais a taxa de juros aqui no Brasil, a 2% ao ano, e isso é uma taxa de juros muito baixa para um país como o nosso. Tá? Não por ser um país ainda em desenvolvimento ou algo nesse sentido, mas por ser um país que até pouco tempo atrás tinha cenário de hiperinflação. Então essa foi uma decisão errada, e aí quando veio a pandemia, foi mantido por muito tempo a taxa de juros a um patamar muito baixo, ainda 2% ao ano. Então tudo isso, aliado à pandemia, causou uma pressão inflacionária. E aí, a consequência disso foi ter que subir muito rápido a taxa de juros para tentar conter essa inflação, que veio justamente por conta de todas as consequências da pandemia, mas também por uma taxa de juros muito baixa no país. Então, utilizar o Banco Central como um braço aí do executivo é, de fato, retroceder, porque foi um grande avanço o nosso Banco Central, ele de fato, né, ali, juridicamente falando, ele se tornar independente, ele ter essa autonomia. Retroceder seria se nós mudássemos a legislação. Da mesma forma que eu dei o exemplo do Federal Reserve, que é o Fed, o Banco Central lá dos Estados Unidos, independente desde a sua fundação, é válido eu mencionar aqui também os bancos centrais de alguns países que não são independentes,
como é o caso, por exemplo, do Banco Central da Argentina. Então, lá na Argentina, o Banco Central ele é utilizado como uma extensão do governo, então quem dita as regras é o próprio governo. Então, se for necessário imprimir mais papel moeda, o governo vai assim mandar o Banco Central fazer e o Banco Central terá que fazer. E é exatamente isso que vem acontecendo há muitos anos, e isso é um dos estopins aí da grande inflação descontrolada no nosso país vizinho. Outro exemplo também que a gente pode citar aqui, que é um exemplo a não ser seguido, é o caso da Turquia. O presidente da Turquia, ele cismou que sim, uma taxa de juros mais baixa vai fomentar a economia e vai crescer o país, vai haver desenvolvimento. E de fato isso acontece, mas nas condições adequadas. Porém, lá na Turquia, o presidente ele decidiu intervir nas decisões do Banco Central e ordenou que fosse reduzida a taxa de juros lá do país, na Turquia. Qual que foi a consequência? Nós temos aí a Turquia com uma inflação de mais de 60% nos últimos 12 meses. Porque esta é a consequência quando políticas monetárias são tomadas sem que economicamente o país esteja preparado para receber essas decisões de política monetária. Se eu te esclareci a sua dúvida sobre a importância da independência do Banco Central, já deixa aqui o seu curtir no vídeo, para mim é bastante importante. E se você gostou da minha forma de expressar aqui o conteúdo, já me segue aí também nas outras redes sociais.